Estamos começando mais uma edição do programa Semear, produção da Federação Espírita Paraibana. A gente traz toda semana podcasts, músicas, mensagens, agenda de eventos e muito mais. Tudo isso sempre com muito carinho para você. Olá a todos vocês que nos ouvem pelas ondas do rádio ou pela rede mundial de computadores. Roguemos a Jesus o seu amparo misericordioso, que nos alavanca à vontade, nos inspirando a filosofia do bem viver, conosco, com o próximo e com o planeta, oportunizando-nos a ciência que tudo desenvolve e aprimora, nos fazendo sentir e viver, por fim, a religião da vida. O programa Semear está no ar, trabalhando bem, construindo a solidariedade e a tolerância, onde o amor do Cristo nos levar. É isso mesmo, Maria Lourdes? Olá, Queiroz, olá, amigos e amigas. Abraçando a todos vocês pelas ondas do rádio, iniciamos a edição 452 do programa Espírita Semear. E o que temos na programação de hoje? Vamos conferir Semeando o Evangelho com José Queiroz, tratando da passagem do Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 17, com o tema Casa de Oração. Maria Lourdes Queiroz, no quadro A Vida em Família, nos fala hoje sobre como a família pode ajudar na prevenção do suicídio, assunto muito importante. Vicente Gaioso, no quadro Falando sobre Mediunidade, traz pra gente mais uma mensagem interessantíssima: o que são e como podemos entender os sonhos. Quais os tipos de sonhos? Existem diferenças? Vamos conferir. Alberta Almeida, no Espiritualidade em Gotas, reflete conosco sobre mais um tema oportuno e fundamental: seja feliz. E também temos dicas de leitura, agenda de eventos, divulgação de casas espíritas e músicas espíritas de primeira qualidade. Fique ligado, porque o programa Semear está só começando. Semeando o Evangelho com José Queiroz. Casa de oração. E os ensinava dizendo: E não está escrito que minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. Marcos capítulo 11, versículo 17. Na primeira passagem, e os ensinava dizendo: não está escrito. Não há repetição na expressão. Jesus ensinava com a palavra e o exemplo, e, em razão do que e de como dizia, era sempre digno de atenção. O mestre se reportava a texto de Isaías no Velho Testamento, capítulo 56, versículo 7, dando uma prova de que ele não veio cancelar a lei e os profetas, mas dar-lhes cumprimento. Sempre que Jesus faz referência ao que está mencionado no Velho Testamento, vimos-nos diante de registros que penetram no âmago das raízes com temas já trabalhados. O registro do Evangelho apresenta sublimadas reflexões nos campos da libertação, por estar ajustado em linha sequencial com a revelação de Moisés que, a partir de então, se transfere da letra para o terreno operacional, em decorrência da exemplificação vivida por Jesus, fazendo-nos refletir acerca daquilo já anteriormente veiculado. O Mestre, com sua sabedoria, trabalha nossa capacidade de dedução na projeção e erguimento da fé raciocinada. A minha casa, na qualidade de seres criados por Deus à sua imagem, toda a nossa estruturação é, na realidade, pertencente ao Pai. A identificação dessa verdade se constitui na chave que torna possível a ligação consciente da criatura ao Criador, que passa a compreender que a sua felicidade está em reconhecer que cada qual traz a divindade no próprio coração, como fez Paulo, que afirmava: e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Qualquer que seja a expressão religiosa de um templo, tendo em vista a finalidade e o progresso do grupo que ali se congrega e em face das suas bases de amor, essa casa é inquestionavelmente uma casa do Pai, porque o bem aí é sempre o objeto maior. Será chamada. Jesus usa o verbo no futuro, pois, dependendo do grau da aprendizagem, iremos aos poucos nos conscientizando dessa condição do templo, que, antes de ser um aglomerado de pedras e tijolos, ferro e cimento, é uma soma de caracteres, principalmente de ordem psíquica. Deve, portanto, expressar a disposição pessoal de cada um, conduzindo os elementos que aí se reúnem a um maior fortalecimento e melhor disposição para o alcance dos objetivos que pretende. Acima de tudo, o templo exterior é sempre o reflexo das tendências e propósitos interiores daqueles que nele se congregam, na continuidade por todas as nações, sem distinção de pessoas, nem preferências. Enquanto não temos condições de nos reunir sob a proteção da grande religião, saibamos pelo menos respeitar as que existem como frutos de estágio evolutivo das criaturas. Na medida em que se desenvolvem as possibilidades de entendimento, abrem-se as válvulas da realização a nível prático nos postulados de Jesus em espírito e verdade. Permanecerão ainda em planos diversificados, grupos e seitas, religiões e filosofias, a atenderem às necessidades relativas dos seres em todos os quadrantes do planeta. Somente o progresso lento e gradativo, direcionado pelos planos superiores, poderá, no grande futuro, proporcionar a que todas as nações erguidas a partir de cada individualidade compreendam a grandiosidade do espírito e suas expressões como um território psíquico, morada do próprio Criador. A cada um, no piso em que se posicione, estará afeto zelar e cuidar, a fim de que possa, no momento adequado, refletir em toda a sua magnitude a onda inestancável do amor, cujo fulcro reside nos escaninhos da própria divindade. Casa de oração, ou templo. Orar é conversar com Deus, com Cristo, com os guias espirituais, de acordo com o endereço de nossas preces. A oração por palavras e por atos. Oramos para pedir, agradecer, glorificar e interceder. Casa de oração dá a entender um local de ligação criatura-criador. Assim sendo, devemos fazer do Espírito a verdadeira casa de oração de que nos fala Jesus, nele cultivando as sementes da fé viva a manifestar-se em pensamentos, palavras e atos renovadores. Na medida em que se cresce em entendimento, amplia-se os impositivos do discernimento, levando a mente em prece a refletir não apenas no valor a receber, mas principalmente nas possibilidades de transferir tais recursos aos que participam de seu contexto de aprendizagem. E por fim, mas vós a tendes feito covil de ladrões, pelo desvirtuamento das coisas santas, isso pelo mau uso do livre-arbítrio, mas vós a tendes feito. Indica uma ação que vem continuando fora do curso normal, em detrimento da sua real finalidade, com comércio ou qualquer outro tipo de interesse que não seja de natureza estritamente espiritual. Estamos colocando a criatura na dependência de coisas exteriores, retardando o desabrochar do que nela há de divino. Estamos roubando essa oportunidade, essa experiência valiosa. E a pessoa se deixa, sobre o suave magnetismo da credulidade, roubar, porque é dada a inércia, a facilidade, em detrimento da imperiosa renovação do espírito, que exige sacrifício. Ainda nos rendemos a atitudes e práticas de caráter transitório, já que estas são as manifestações mais cômodas de religiosidade. Covil é ninho, abrigo de animais, por exemplo, de raposas. Quem faz comércio dentro de um templo está alheio às finalidades a que ele se destina, dando expansão às tendências primitivistas.
Desta maneira, podemos entender também que Jesus, a par de nossas tendências menos dignas, alerta para que o nosso espírito não se transforme num antro perigoso, habitado por propósitos de ordem imediatista. Estes elementos sutis que abrigamos por milênios em nossa casa são efetivamente os ladrões sempre prontos a furtarem o nosso bem-estar, principalmente em decorrência dos prejuízos que venhamos por assaltos da invigilância a impor aos semelhantes. Reflexões extraídas do livro Luz Imperecível, Honório Abreu, União Espírita Mineira. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Na vida, somos todos semeadores. Ninguém vive sem semear. Felizes são aqueles que, por onde passam, deixam sementes de amor, de bondade e de afeto. Facebook? A gente tem. facebook.com/fespb. A Vida em Família, com Mari Lourdes Queiroz. Olá, famílias! Começando mais um bate-papo e hoje vamos conversar sobre um assunto que pode salvar vidas, que é a importância do amparo familiar na prevenção do suicídio. Compreendendo que a família é a célula básica da sociedade e é um ambiente propício para o crescimento espiritual, entendemos que é dentro da família que aprendemos lições cruciais sobre o amor, solidariedade, compreensão e respeito mútuo. Na visão espírita, a família é como uma equipe espiritual, na qual os membros estão unidos por laços de afinidades e compromisso, muitas vezes estabelecidos em vidas anteriores. Então, famílias, vamos prestar atenção no que precisamos saber para estarmos sendo cuidadores, atentos e amorosos. Em primeiro lugar, é importante compreender que o suicídio não é uma escolha, mas sim uma manifestação extrema de sofrimento psicológico, emocional e espiritual. Aqueles que lutam contra pensamentos suicidas muitas vezes enfrentam uma dor profunda e sentem-se desesperados, acreditando que não há mais saída para seus problemas. Nesse sentido, falar sobre o suicídio não apenas desmistifica o tema, mas também pode ajudar a identificar sinais de alerta precoces e encorajar os nossos entes queridos a buscarem ajuda. O amparo familiar desempenha um papel fundamental nessa prevenção. A família é frequentemente a primeira linha de defesa quando alguém está enfrentando um momento difícil. Estabelecer um ambiente de apoio, comunicação aberta e empatia é essencial para que as pessoas se sintam confortáveis em compartilhar seus sentimentos e preocupações. Quando alguém na família está passando por dificuldades emocionais, é importante que os membros dessa família estejam atentos aos sinais de alerta, como mudança no comportamento, isolamento social, expressões de desesperança e o mencionar frequentemente o desejo de morrer. Se esses sinais forem observados, é vital agir de maneira compassiva e buscar ajuda profissional. Porque muitas vezes, meus irmãos e irmãs,
A família fica com medo. Medo de abordar o assunto com o ente querido, medo de não saber como ajudar, medo de agravar a situação. Por isso é importante reconhecer e superar esses medos, porque também podemos negar a gravidade do problema ou minimizar os sentimentos do ente querido, não dar importância às suas falas e, consequentemente, às vezes culpamos o ente querido pela dor que está vivendo. E aí, negligenciamos e não buscamos uma ajuda profissional qualificada. Sabemos que a nossa querida doutrina, na sua base, está a caridade. E é nesses momentos de aflições que precisamos unir forças, apertar mais os laços e superar os desafios, construindo bases para sermos uma família apoio. E para isso precisamos colocar em prática algumas ações. A escuta ativa e empática, comunicação aberta e apoio emocional. Manter canais de comunicação com os membros da família. Faça com que eles saibam que podem conversar sobre seus sentimentos sem julgamento. O apoio emocional é fundamental para aqueles que estão em crise. Encorajamento a buscar ajuda profissional. A pessoa em risco dificilmente busca ajuda. E aí a família precisa estar não só apoiando nesse processo, como ajudar os profissionais de saúde mental, como psicólogos, psiquiatras e terapeutas. Como é essa ajuda? Buscando estar próximo no desenvolvimento do tratamento e, inclusive, das medicações. O trabalho em equipe é fundamental, colaborar de perto com os profissionais de saúde mental que estão tratando desse membro da família, compartilhando informações relevantes e seguindo as recomendações do tratamento. Criação de um ambiente seguro e acolhedor. Precisamos transformar a nossa casa, o nosso lar, num recanto realmente colaborativo. E para isso temos as terapêuticas espíritas, o Evangelho no Lar, que nos auxilia a trazer Jesus para dentro da nossa casa. O apoio na casa espírita com o tratamento espiritual, o atendimento fraterno, os passes, a água fluidificada. Precisamos ter uma rede de apoio, porque a ajuda precisa ser construída nessa rede social em vários caminhos, porque a família também precisa de apoio nesse momento. Outro ponto importante, meus irmãos e irmãs, queridas famílias, é o apoio aos sobreviventes. Se a família tiver perdido alguém para o suicídio, procurar também apoiar o luto dessas famílias que estão vivenciando e para aqueles também que tiveram tentativas e sobreviveram. Que possamos nos juntar num apoio, nos dar as mãos para sermos realmente companheiros nesse momento de elevação, saindo das dores da alma e indo juntos, junto ao Cristo que nos ensina a amar uns aos outros. Assim, queridas famílias, apertamos mais os laços e sejamos realmente prevenção através do amor aos nossos entes queridos. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. A Federação Espírita Paraibana te convida para 2 dos maiores eventos do estado. Para iniciar 2024 em grande estilo, teremos a 10ª edição do CONESPB de 12 a 14 de janeiro no Centro de Convenções em João Pessoa, com o tema Sem Caridade, o que sou? E para quem curte um carnaval de paz e reflexões, a Rainha da Borborema, nossa querida Campina, é o seu destino. De 10 a 13 de fevereiro, a pergunta de Paulo, Senhor, que queres que eu faça? Será o tema da 51ª edição do MIEP, no Centro de Convenções do Garden Resort. Eventos para toda a família, com a participação de grandes nomes do movimento espírita, com muita arte, literatura e muita alegria em receber você. Para mais informações e inscrições, fepb.org.br ou pelo Instagram, @fepb_oficial e @miep_2024. Esperamos por vocês! E agora, vamos ao primeiro bloco de músicas do Semear.
Areia que passa entre os dedos, vida que escapa entre medos, o passado com o seu segredo, quem entenderá? Paredes de um novo vazio, redes tramadas fio a fio, lágrimas no inevitável rio, quem aceitará? Nuvens feitas de saudade, imagens sem realidade, ausência no olhar, mas o estio está tão perto, janela ao peito e ele aberto ao sol. Ao sol, a mudança em um segundo, silencio e voo ao fundo, e a tormenta se acalmará. Brisa leve em uma prece, dor que o tempo desvanece, é só o amor, é só o amor. Areia que passa entre os dedos, vida que escapa entre medos, quem entenderá? Nuvens feitas de saudade, imagens sem realidade, ausência no olhar, mas o estio está tão perto, janela ao peito e ele aberto ao sol. Ao sol, a mudança em um segundo, silencio e voo ao fundo, e a tormenta se acalmará. Brisa leve em uma prece, dor que o tempo desvanece, é só o amor, é só o amor. A mudança em um segundo, silencio e voo ao fundo, e a tormenta se acalmará. Brisa leve em uma prece, dor que o tempo desvanece, é só o amor, é só o amor. As flores se abrindo, as manhãs raiando, a estrela brilhar. Frágeis gotas formam rios e se lançam pela imensidão do mar. Olhe os lírios do campo, o luar, a terra, a água, o fogo, o ar. Como as pedras vão rolando, deslizam no tempo e encontram seu lugar. Na amplidão dos berços siderais, simples grãos de areia somos nós. Mas se um coração clama ao Senhor, lá do alto vem sublime a luz. Olhe a mágica da vida, desenhando as formas, produzindo a cor.
Erga as mãos ante a grandeza santa da existência e agradeça ao Criador. Na amplidão dos berços siderais, simples grãos de areia somos nós. Mas se um coração clama ao Senhor, lá do alto vem sublime a luz. Olha a mágica da vida, desenhando as formas, produzindo a cor. Erga as mãos ante a grandeza santa da existência e agradeça ao Criador. Fazer uma canção da chuva lavando o chão, olhar as estrelas e compor a imensidão, sentir nos acordes mais perfeitos o êxtase de um som, desvendar as cores belas, divina aquarela que pinta a criação. Que deixou grande lição, reviver no palco, transmiti-la com emoção, mergulhar nos olhos sem temer a multidão, fazendo cada palavra, cada gesto
Ouvimos no primeiro bloco as músicas É Só o Amor, com Alexandre Azuma, Grandeza, com Eduardo Barreto e Arte Divina, com Elizabeth Tavares. Programa Espírita Semear, consolando, acolhendo e informando. Que tal ser um voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida? Voluntários em todo o Brasil estão disponíveis 24 horas, oferecendo apoio emocional e prevenindo o suicídio. Tudo isso de forma gratuita e sigilosa. A procura pelo nosso atendimento tem crescido muito e precisamos de novos voluntários. Acesse cvv.org.br e saiba como fazer parte. Doe tempo e atenção para quem precisa conversar. Seja voluntário do CVV. Falando sobre mediunidade com Vicente Gaioso. Hoje nós vamos falar dos sonhos. Nós somos muito indagados, nós espíritas, a respeito dos sonhos, o que significa os sonhos e assim por diante. O espiritismo não podia deixar de interessar-se pelo problema dos sonhos, dando também sobre eles a sua interpretação. Não podia o espiritismo fugir a esse imperativo. Eis que as manifestações oníricas de sonhos têm acentuada importância em nossa vida de relação, uma vez que os chamados sonhos espíritas, entre aspas, resultam, via de regra, das nossas próprias disposições exercidas e cultivadas no estado de vigília. A doutrina espírita não pode estar ausente de qualquer movimento superior, de fundo espiritual, que vise a amparar o espírito humano na sua rota evolutiva. Não é a doutrina um movimento literário circunscrito a gabinetes. É um programa para ajudar o homem a crescer para Deus, a fim de que, elevando-se, corresponda ao imenso sacrifício daquele que, sendo o Cristo de Deus, se fez homem para que os homens se tornassem Cristos, na visão de Martins Peralva. Os sonhos, em sua generalidade, não representam, como muitos pensam, uma fantasia das nossas almas, enquanto há o repouso do corpo físico. Não. Todos eles revelam em sua estrutura, como fundamento principal, a emancipação da alma, assinalando a sua atividade extracorpórea, quando então se lhe associam a consciência livre, variadas impressões e sensações de ordem fisiológica e psicológica. Os sonhos comuns, eles acontecem quando o espírito é envolvido na onda de pensamentos que lhes são próprios, bem assim dos outros. Os sonhos ditos reflexivos, a modificação vibratória resultante do desprendimento pelo sono, faz o espírito entrar em relação com fatos, imagens, paisagens e acontecimentos remotos desta e de outras vidas. E que são sonhos espíritas? Por sonhos espíritas, Peralva destaca que são aqueles em que o espírito se encontra fora do corpo, com parentes, amigos, instrutores, inimigos, etc. Outras denominações poderão sem dúvida ser-lhe dadas, mas não vai alterar a essência do fenômeno em si mesmo, porque nós estamos ainda no plano muito relativo das coisas. Assim sendo, tendo cada palavra o seu lugar e a sua propriedade, cabia-nos o imperativo da nomenclatura. Geralmente temos sonhos imprecisos, desconexos, frequentemente interrompidos por cenas e paisagens inteiramente estranhas, sem o mais elementar sentido de ordem e sequência. Serão esses os sonhos comuns. Aqueles em que o nosso espírito, desligando-se parcialmente do corpo,
se vê envolvido e dominado pela onda de imagens e pensamentos seus e do mundo exterior, uma vez que vivemos num misterioso turbilhão das mais desencontradas ideias. O mundo psíquico que nos cerca reflete as vibrações de bilhões de pessoas encarnadas e desencarnadas. Deixando o corpo em repouso, o espírito ingressa no plano espiritual com apurada sensibilidade, facultando ao campo sensório o recolhimento. Ao despertarmos, guardaremos imprecisa recordação de tudo, especialmente da ausência de conexão nos acontecimentos que, em forma de incompreensível sonho, povoaram a nossa vida mental. A esses sonhos chamaríamos de sonhos comuns, por serem eles os mais frequentes. Já os sonhos reflexivos, Peralva diz que são os sonhos em que a alma, abandonando o corpo físico, registra as impressões e imagens arquivadas no subconsciente e plasmadas na organização perispiritual. Tal registro é possível de ser feito em virtude da modificação vibratória que põe o espírito em relação com fatos e paisagens remotos desta e de outras existências. Ocorrências de séculos e milênios gravam-se indelevelmente em nossa memória, estratificando-se em camadas superpostas. A modificação vibratória determinada pela liberdade de que possa gozar o espírito no sono, falo entrar em relação com acontecimentos e cenas de eras distantes, vindos à tona em forma de sonhos. E o que são, por último, os sonhos espíritas? Esses se revestem de maior interesse para nós, por atenderem com mais exatidão e justeza a finalidade da qual estamos estudando, qual seja a de, sem fugir à feição evangélica, fazer com que todos os capítulos nos sejam um convite à reforma interior, como base para a nossa felicidade e meio para, em nome da fraternidade cristã, melhor servirmos ao próximo. Nos sonhos espíritas, a alma desprendida do corpo exerce atividade real e afetiva, facultando meios de encontrarmos-nos com parentes, amigos, instrutores e também com nossos inimigos desta e de outras vidas. Quando os olhos se fecham com a visitação do sono, o nosso espírito parte em disparada por influxo magnético para os locais de sua preferência. Ou seja, o viciado procurará os outros, o religioso buscará um templo, o sacerdote do bem irá ao encontro do sofrimento e da lágrima para assisti-los fraternalmente. Tudo, portanto, depende do seu psiquismo. Vamos edificar, vamos orar, vamos praticar o Evangelho para que nossos sonhos espíritas sejam bem experimentados, sejam bem conectados com o alto, para que, com o Evangelho exercido por nós, atraiamos os bons espíritos, os bons lugares, os instrutores superiores e tudo de bom que possa causar para a elevação espiritual de cada um de nós. Vamos ficar por aqui e até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Na vida, somos todos semeadores. Ninguém vive sem semear. Felizes são aqueles que, por onde passam, deixam sementes de amor, de bondade e de afeto. Você está ouvindo o programa espírita Semear. Seja feliz. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? É a questão 920 de O Livro dos Espíritos. Espiritualidade em gotas. Com Alberto Almeida. Não.
Dele, porém, depende a suavização de seus males e ser tão feliz quanto possível na terra. Foi a resposta dada em meados do século XIX pelos grandes espíritos da humanidade. O desafio está posto: ser feliz, quanto possível a nossa condição o permita. A angústia existencial que permeia as filosofias materialistas nos ensejam a avaliar de que felicidade não existe e de que felicidade são momentos na Terra. É que, em realidade, nós pensamos na felicidade como a junção de beleza, juventude, dinheiro, prestígio social, enfim, coisas que são difíceis de serem conjugadas a um só ponto e que têm uma certa permanência. Daí porque nós habitualmente achamos que temos que viver o sofrimento perene e de que o estado de gratificação interna é pontual. Em realidade, a afirmativa que os espíritos fizeram naquela época foi diferente, dizendo que se tivéssemos o necessário para sobreviver e a consciência centrada na amorosidade, seríamos capazes de lograr viver uma vida usufruindo uma felicidade perene, nada obstante seja relativa à nossa condição existencial. Ou seja, não somos felizes porque estamos alegres, somos felizes também porque estamos alegres, usufruindo a beleza, as festas, as situações agradáveis, as oportunidades deliciosas da vida. Também isso é motivo para a felicidade, isso já implica no estado de gratificação. Mas para além dessas circunstâncias, aquelas outras que nós consideramos como desgraçadas, como nos inclinando para a negatividade, essas também podem ser olhadas filosoficamente de um jeito diferente. É possível ressignificar circunstâncias que não estão tão favoráveis quanto aquelas que nós desejamos. Ou seja, mesmo diante de uma limitação econômica, mesmo diante de um corpo que não está em dia com a saúde, mesmo diante de uma crise, nós podemos entrever de que a gratificação do ser em vivendo aquela circunstância, sem nenhum sadomasoquismo, lhe enseja aprendizados novos, processos de superação, desenvolvimento de competências. E se a consciência está centrada na amorosidade, ela é capaz de poder sobrepujar essas barreiras, emprestando novos significados a essas negatividades, que passam a ser oportunidade também de crescimento. Portanto, é possível ser feliz na Terra, ainda que sejamos seres condenados a vivermos experiências que são gratificantes e outras que nem tanto, ou experiências positivas e negatividades que nos desafiam todos os dias, da doença à velhice, do desemprego a uma decepção amorosa. Todas elas podem experimentar significados novos para aquele que, centrado na consciência, na amorosidade, sabe, inclusive, de que o espírito faz uma viagem de aprendizado para além da morte. Nem a morte é capaz de cercear a capacidade de podermos sermos felizes quanto possível a nossa condição existencial favorece ou permite. Não foi sem razão que Jesus afirmou de que tivéssemos bom ânimo, porque, a exemplo dele, ele tinha vencido o mundo. Nós podemos também fazer isso. No portal espíritaonline.com, você confere notícias, mensagens e agenda com os próximos eventos espíritas. E se você quiser assistir vídeos espíritas de primeira qualidade, acesse youtube.com/TV7. Com vocês, o segundo bloco de músicas do Semear.
Esquece o tempo, preocupado em teres o que os outros têm. Facilidades que na aparência os tornam mais felizes. Seja grato por sua vida, crê em Deus, em mim também. Valoriza com ternura todos que te querem bem. Amar é ser mais livre, liberdade é condição pra alcançar felicidade, seja neste mundo ou não. Esquece o tempo dos mitos dessa ilusão constante de que viver pro mundo era o bastante. Talvez chamar meu nome não passasse de uma simples convenção. Esquece o tempo marcado pelo orgulho e a vaidade. Erraste por não ter a humildade de admitir tuas faltas, de dobrar-te a um pedido de perdão. Esquece tudo e vem, senta ao meu lado. Nós precisamos conversar. Meu fardo é leve, a escolha é tua. Não perde o tempo de mudar. Esquece tudo e vem, senta ao meu lado. Nós precisamos conversar. Meu fardo é leve, a escolha é tua. Não perca o tempo de mudar. Defesa do Torá, ateia fogo às toras, condenando os adoradores de Baal. Eiro João Batista, na aurora do Evangelho, clama a todo o povo o arrependimento dos homens, pois já vem o Messias. Desde o ventre de Isabel, já não chora os seus filhos a Raquel.
Ouvimos nesse bloco as músicas Chamado, com o grupo Evangelizar é Amar, Veredas, com Tim Vanessa. Obrigado pela sua companhia. Você está no programa Espírita Semear. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Se hoje colhes espinhos em teus caminhos, novas sementes de amor e de paz podes plantar. Dicas de leitura com Mari Lourdes Queiroz. Vidas Vazias, de Valdo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. A humanidade vive, sem dúvidas, uma era de progresso. Há cada vez mais avanços tecnológicos, permitindo a exploração de lugares longínquos, outrora inalcançáveis. Há também novos e avançados estudos da mente humana, do pensamento, do psicológico, que conseguem explicar alguns comportamentos em nossa sociedade. Contudo, a criatura humana muitas vezes se utiliza de maneira equivocada das ferramentas e oportunidades ensejadas por tais avanços, afundando-se com celeridade em pensamentos frívolos, em perturbações e sensações fortes, o que resultam em vidas vazias. Apesar de todo aturdimento, a aberração em que enxameiam a Terra, planeta de provas e expiações, a vida humana tem os sublimes objetivos de amar e de encontrar o sentido existencial, que são a razão vigorosa para viver. A presente obra foi pensada tendo tais fatos como base. São 30 mensagens ricas de estudos e reflexões cuidadosos, sugerindo métodos eficazes para os graves problemas dos dias odiernos, a fim de que se possa vencer a inferioridade moral, assim como a espiritual, e conquistar a plenitude. Aproveite a leitura e encha-se de luz. Agora vamos de Casas Espíritas. Na cidade de Bahia, Paraíba, nós temos a União Espírita Uma Luz no Caminho, na rua Diógenes Chianca, número 291, bairro do SESI. As palestras públicas sempre às segundas, 19h30. E também na cidade de Bahia, nós temos o Núcleo Espírita Eunice Weaver, na colônia Getúlio Vargas, sem número, bairro da Colônia. As palestras públicas aos sábados, 15h. Chegando agora a mais um fim de programa, vamos àquela mensagem vinda da espiritualidade maior, Espírito André Luiz, no livro Agenda Cristã, autoria de Francisco Cândido Xavier, com o título É Razoável Pensar Nisto. A paciência não é um vitral gracioso para as suas horas de lazer, é amparo destinado aos obstáculos. A serenidade não é um jardim para os seus dias dourados, é suprimento de paz para as decepções do seu caminho. A calma não é harmonioso violino para as suas conversações agradáveis, é valor substancial
para os seus entendimentos difíceis. A tolerância não é saboroso vinho para os seus minutos de camaradagem. É porta valiosa para que você demonstre boa vontade ante os companheiros menos evolvidos. A boa cooperação não é processo fácil de receber concurso alheio. É o meio de você ajudar ao companheiro que necessita. A confiança não é um néctar para as suas noites de prata. É refúgio certo para as ocasiões de tormenta. O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus crepúsculos de anil. É manancial de forças para os seus dias de luta. A resistência não é adorno verbalista, é sustento de sua fé. A esperança não é genuflexório de simples contemplação, é energia para as realizações elevadas que competem ao seu espírito. Virtude não é flor ornamental, é fruto abençoado do esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno. Portanto, meus irmãos, excelente semana que segue, fiquemos sempre com Deus. É contigo agora, Marilourdes. E para lembrarmos do Mestre de nossas vidas, Jesus, trazemos hoje a passagem de João, capítulo 14, versículos 6 e 7. E Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai. Mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Sigamos as palavras do Mestre, sigamos o caminho, a verdade e a vida que Ele é, para que possamos sim, a cada dia, sermos pessoas melhores e transformarmos o nosso mundo num mundo melhor. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Este programa utiliza áudios do site audionautics.com. Semear, semear, programa espírita, o bem a todos semear. Agradecemos pela sua companhia em mais uma edição do Semear. Saúde, paz e muito amor em sua vida. A gente se encontra de novo na semana que vem.